Bom, depois de observarmos durante todo o programa como o poder frequentemente se afasta de seus limites, nós encerramos o nosso encontro de hoje lembrando quem dedicou a vida a defendê-los. No dia 12 de fevereiro, o jurista Ives Gandra Martins celebra mais um ano de vida. Uma trajetória dedicada àquilo que sustenta uma nação quando o ruído tenta se impor à razão, o respeito à Constituição, a defesa do Estado de Direito e a convicção de que o poder precisa sempre conhecer seus limites. Em tempos de exceção moral e relativismo jurídico, vozes como a do Dr. Ives lembram que a civilização não se improvisa. Ela se constrói com princípios, coragem intelectual e fidelidade à lei. Vocês não podem desistir. Por mais difícil que seja o país, vocês são o futuro do país. Vocês têm que lutar para fazer um país melhor. Não é a dificuldade que deve fazer com que vocês desistam. A dificuldade deve fazer com que vocês lutem mais. Há trajetórias que não se medem apenas por cargos ocupados, livros publicados ou títulos acumulados. Medem-se pela coerência entre pensamento e vida, pela fidelidade a princípios quando eles deixam de ser confortáveis e pela disposição de sustentar limites em tempos que preferem a exceção. A trajetória do Dr. Ives Gandra Martins é uma dessas. Ao longo de décadas, ele se afirmou como uma voz firme na defesa da Constituição, do Estado de Direito e da ideia, hoje tantas vezes relativizada, de que o poder só é legítimo quando reconhece fronteiras. Fronteiras jurídicas, morais e institucionais. Em um país marcado por ciclos recorrentes de improviso, personalismo e tentação autoritária, essa insistência nunca foi trivial, nem isenta de custos. O Dr. Ives jamais confundiu direito com conveniência, nem a Constituição com um obstáculo a ser contornado. Ao contrário, sempre a tratou como aquilo que ela é, a espinha dorsal da vida civilizada. Seu pensamento jurídico não nasceu do aplauso fácil, mas do estudo rigoroso, da tradição intelectual e da convicção de que a lei existe justamente para proteger a sociedade dos excessos do poder, inclusive quando esses excessos se apresentam travestidos de boas intenções. Essa postura intelectual aproximou de grandes juristas do nosso tempo, entre eles o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Antonin Scalia, com quem manteve amizade, diálogo profundo e admiração mútua. Ambos compartilhavam a crença de que o direito não pode ser moldado ao sabor das circunstâncias, mas deve ser interpretado com fidelidade ao texto, à tradição e aos limites que preservam a liberdade. Mais do que um jurista, Ives Gandra Martins representa uma postura intelectual, a de quem compreende que civilização não é sinônimo de progresso técnico, mas de autocontenção moral. A de quem sabe que liberdade não sobrevive onde a lei se torna elástica demais ou seletiva demais. E a de quem entende que, sem instituições sólidas, toda promessa política acaba se convertendo em arbítrio. Essa visão sempre esteve inseparavelmente ligada à sua fé cristã, vivida de forma discreta, constante e inabalável. Uma fé que não se impõe como discurso, mas que orienta a consciência, responsabilidade e compromisso com a dignidade humana. Para o Dr. Ives, a lei nunca foi apenas técnica, foi também expressão de uma ordem moral que reconhece limites ao poder, porque reconhece valor à pessoa. Em tempos de ruído, relativismo e corrosão das referências, sua obra e sua vida funcionam como um lembrete incômodo e necessário de que princípios não existem para adornar discursos,
mas para orientar decisões difíceis. Seu legado recoloca um critério essencial no debate público: o poder não é virtude quando se afasta da lei. Celebrar o aniversário do Dr. Ives Gandra Martins é, portanto, mais do que homenagear um homem, é reafirmar a importância da Constituição, da responsabilidade institucional e da coragem intelectual em uma era que frequentemente tenta substituí-las por atalhos. Vale a pena o direito, mesmo que as dificuldades estejam, ir em frente, porque quem está disposto a não desistir, remar contra a corrente, quando a corrente se torna favorável, está muito à frente de todos que não tiveram a coragem de remar contra a corrente. Esse é o conselho que eu dou. Ao doutor Ives Gandra Martins fica o nosso respeito e a nossa gratidão por uma vida dedicada ao direito, à Constituição e à defesa das liberdades. Amigos, obrigada pela companhia ao longo do programa. Até semana que vem. Fechar um pouco, né, com um tom de inspiração profunda que é a vida e o legado do Dr. Ives Gandra Martins. Boa noite, Flávio. Até semana que vem. Muito obrigado, Ana. Boa noite, Bernardo, boa noite, Ivan. Boa noite para toda a nossa querida audiência. Eu já tive a honra de entrevistar o Dr. Ives mais de uma vez, né, vivo, encontrando, pude tirar fotos com ele, sempre tive essa grande honra. Conheci sua família também, inteiramente maravilhosa, e é incrível ver um homem de 91 anos na ativa. Você pede a opinião dele sobre qualquer assunto, ele vai e volta, conta piada, tem livros de poesias que ele escreve, por exemplo, o último livro dele é só sobre poesias que ele escreveu para a esposa falecida dele. São coisas muito bonitas. Ele escreveu um livro infantil recentemente sobre uma batalha de 4 reinos. É um homem extremamente produtivo, acorda cedo, está sempre lá já lendo o jornal, depois vai ler seus livros. É uma inspiração para o Brasil, não só para quem é do direito, né? Inclusive um homem de letras também, que sempre me deixou muito feliz por essas escolhas. Então fica a nossa grande homenagem aqui ao Dr. Ives, porque o direito brasileiro e mundial ganha muito com este nome que é do Dr. Ives Gandra Martins. Fica aí nossa grande homenagem. Bernardo, e um homem de muita fé, né? Ele entende que, ele sempre comenta, em várias conversas que eu tive com ele, ele sempre disse que a Constituição americana foi criada por homens de fé e para homens de fé, e ele sempre se sustentou muito nessa bússola também, não colocando a religião como bússola jurídica, mas entendendo que o correto precisa ser feito e ele passa, antes de tudo, pelo respeito às leis. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, Ana, Ivan, Flávio, nossa audiência aqui. O Dr. Ives sabe muito bem o que os fundadores dos Estados Unidos sabiam, os constitucionalistas também, de que uma sociedade tão livre e tão, vamos dizer assim, bem organizada como é a sociedade americana, mas ao mesmo tempo tão livre, só poderia dar certo se ela tivesse uma estrutura moral muito comum e bem estabelecida. Então toda a liberdade pressupõe freios morais individuais e comuns, né? Ou seja, a Constituição foi pensada para uma sociedade cristianizada como era a sociedade americana, que jamais abusaria da sua liberdade pela sua base moral. Então o Dr. Ives Gandra sabe disso, e é por isso que ele tinha, né, claro, com a sua fé em Deus católico que este vigor para produzir tanto quanto o Flávio disse aqui, o famoso comentário dele, a Constituição brasileira, foi um constitucionalista. E uma das coisas que mais me impressionou, além do que o Flávio já falou aqui, foi que na época daquelas tensões sobre intervenção ou não militar, artigo 142, ele foi categórico e muito corajoso na já idade provecta, né, como a gente já diz,
dizendo abertamente, sim, o presidente pode invocar um 142 e fazer intervenção no poder onde quiser. Eu estava lá na Constituição, eu vi e falo, ele foi o único constitucionalista intérprete do direito de peso que teve a coragem de ir a público falar por isso e sofreu perseguição e sofre até hoje por meio de canalhas do meio jurídico que tentam punir um senhor de 91 anos de idade que é fiel a Deus, fiel à lei e fiel à sua própria consciência, que é justamente o que falta hoje no direito. Parabéns, doutor Ives Ganda, que Deus lhe dê muitos e muitos anos para nos enobrecer com seu conhecimento e coragem. Muito obrigado. Ivan, boa noite, até semana que vem, obrigada pelas informações da Europa. E como esse programa como somos agradecidos porque somos rodeados de grandes mestres, né? Como o doutor Ives. Boa noite. Com certeza, Ana. Olha só, nós vivemos no mundo todo uma crise muito grande de confiança das pessoas, da opinião pública nas instituições e também na mídia. E esse programa aqui, acho que ele meio que sintetiza isso, porque como que as pessoas vão voltar a confiar na mídia depois do BBC Gate? Como as pessoas vão voltar a confiar na ONU depois dela parabenizar o Irã, né, o regime islâmico, pelo aniversário? Como que as pessoas vão confiar na mídia depois de elas esconderem por tanto tempo o caso Epstein? Lembrando que muito do que a gente falou aqui há 2, 3 anos atrás não seríamos presos. Hoje nós estamos falando com liberdade. Depois que também ali a Melinda Gates, esposa do Bill Gates, abriu, né, a caixa ali, todo mundo está falando, mas antes ninguém falava. E eu acho que a gente pode, nesse programa, justamente encontrar uma resposta para esse meu questionamento. Quando que as pessoas voltarão a ter confiança nas instituições e no homem público? O doutor Ives Gandra, com certeza, é a resposta, o legado dele, o trabalho dele, a obra dele, os elogios que foram feitos aqui, e em cima desse relato que o Bernardo fez, acho que a coragem, né, define o homem, e ele se mostrou corajoso ali nessa questão do 142. Então eu acho que quando nós tivermos mais doutores Ives Gandra ocupando cargos públicos, as pessoas voltarão a ter confiança nestas instituições. Ana, muito obrigado. Flávio, Bernardo, boa noite a todos e, obviamente, uma saudação especial a toda a nossa audiência. Um ótimo final de semana a todos e a toda a equipe aqui da Oeste que faz com que esse programa possa chegar aí na sua residência. Boa noite. Obrigada, meninos. Boa noite. Até semana que vem. Doutor Ives, fraterno abraço, uma profunda admiração e gratidão pela vida do senhor.